Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para trazer um conteúdo incrível, como todos que vocês já estão acompanhando, né? A gente pega o que há de melhor para oferecer para vocês. E hoje nós estamos recebendo um cara incrível. Vou te apresentar ele daqui a pouquinho, porque primeiro eu quero mandar um abraço e um salve pro meu amigo Alex Zoc. Tudo bem com você, meu irmão? E aí, Douglas, como é que você tá? Um abraço foi bom, hein, meu? É isso, Sabe hein? que ontem nós fomos pescar ontem, lembra? E esse cara tá ficando bom na pescaria, tá pegando uns peixes aqui em Orlando que é impressionante. Agora eu tenho que me preparar para ver se eu consigo chegar no nível teu também na pescaria, viu? Não, na pescaria eu mando bem, desde o Brasil, eu gosto muito de pescar. E a gente pesca com isca artificial, que é uma técnica diferente, né? Então é mais emocionante, você tá puxando ali o peixe, de repente dá aquela ação. Daqui a pouco você vai pegar, quando você pegar o primeiro, irmão, esquece. Aí vai ficar feliz demais, vai ficar viciado que nem eu. É isso, vamos apresentar o nosso parceiro? Vambora. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui um cara que pra mim é uma referência nível master. Ele chega ao topo quando eu penso em alguém. Esse cara é um empresário de sucesso e eu tive o prazer de conhecer ele há uns anos atrás. Eu tive um convívio com ele que foi incrível. Existe na nossa história aí algumas coisas que aconteceu lá no início onde a gente se conheceu e que foi marcante, porque eu não lembro bem a data, mas tipo assim, tinha 2 pessoas, ele e mais um, o dia era 2, o mês era 2 e o ano 2022 é exatamente isso. Então, assim, foi marcante, né? E nesse dia foi uma fase nova da vida dele e eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa em que ele visitou. Então, a gente criou assim, um carinho muito grande pelas coisas que Deus nos fez. Então, ele é empresário, escritor best-seller de vários livros, é um livro melhor do que o outro. E ele foi pastor durante muitos anos numa igreja referência no Rio de Janeiro. Uma igreja na qual eu também fiz parte, uma igreja muito avivada, uma bênção. Eu quero apresentar para vocês um pai de família, um esposo, uma referência, Bruno Fernandes. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela apresentação. Tu viu, hein? Ele bota pra cima, né? Tudo com verdades. Tudo com verdade. Então, isso é importante. Para mim é uma alegria estar aqui no Pod for Work pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, né? Eu já conheço o Douglas há um tempo, conheci o Alex recentemente. Isso. Né? Mas já pude ouvir também o testemunho dele. É muito bom a gente estar em mesas onde a gente edifica e é edificado, onde a gente acrescenta e é acrescentado, onde a gente enriquece. Então, eu estava conversando esses dias com uma pessoa sobre a importância de mesa. Que o podcast basicamente é isso, é uma mesa que você compartilha com outras pessoas. Então, você está na mesa agregando, compartilhando conhecimento, recebendo. É sempre maravilhoso. Eu digo sempre que talvez as maiores mensagens de Jesus ele pregou na mesa. Ali em João, a partir do capítulo 12, Jesus começa a ministrar na mesa para os discípulos e é na mesa que ele diz alguns textos muito conhecidos como eu sou o caminho, a verdade e a vida, tudo na mesa. Então na mesa ele revela quem era o traidor, na mesa ele revela coisas que aconteceriam no futuro. Então mesa é sinônimo de comunhão, é sinônimo de compartilhamento. Então para mim é uma alegria estar aqui nessa mesa do Pod for Work. Eu tenho certeza que vai ser um episódio abençoador, esclarecedor, enriquecedor para todos. Você que está aí, fica até o final, que tem muita coisa boa para acontecer e para ser falada aqui. É isso aí. Para começar, a gente tem uma pergunta de praxe que é para conhecer o nosso convidado. E nós gostaríamos, pastor Bruno, de saber quem é o Bruno, de onde veio, onde você passou a infância. Conta um pouquinho aí sobre a sua vida, da sua trajetória. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em uma maternidade chamada Santa Helena, no subbairro de Bangu. E eu passei a minha infância ela foi bem... O meu pai é filho de português, então ele sempre foi comerciante, sempre foi um cara inquieto. Tá. E meu pai sempre se mudou muito, então eu não tenho como eu falar, eu passei a infância em tal lugar, porque eu nasci lá em Bangu, fiquei uma parte da minha infância lá.
Depois de lá a gente foi para um outro bairro do Rio de Janeiro chamado Taquara. Depois a gente foi morar no Maranhão. Minha mãe é oriunda do Maranhão, Nordeste brasileiro. O Maranhão fica colado ali com o Norte, mas é Nordeste ainda. Depois moramos no interior do Rio. Depois moramos em Cabo Frio, que é região litorânea do Rio. Depois voltamos para o Rio de Janeiro, capital. Então a gente sempre mudou muito, né? E isso foi bom para mim. Eu considero que foi bom para aquilo que Deus está produzindo em mim, na minha vida. Todas as experiências que a gente tem que olhar pelo lado que agrega, né? Pelo lado bom. Então, eu morei em muitos lugares, isso me ajudou muito a ter uma capacidade de adaptação muito rápida, fazer amigos muito rápido, porque eu era garoto. Na época não tinha como tem hoje. Eu mudei do Rio de Janeiro aqui para Orlando e as minhas filhas trouxeram consigo celular, grupo de WhatsApp. Elas conversam via vídeo com todo mundo. Naquela época não tinha isso. Né? Década de 90, quem tinha celular era quem era muito rico. E isso, o celular só foi se popularizar do ano 2000 em diante. Então, a gente mudava, cortava todos os vínculos com todo mundo. Era um reset geral. Então, isso desde garoto foi me fazendo ter a habilidade de me comunicar, porque eu tinha que conversar com pessoas, tinha que perguntar coisas, tinha que fazer amigos novos e tudo mais. Então, isso foi me agregando muito essa capacidade. Então, de chegar num lugar, falar rápido com as pessoas, não ser tímido para isso. Então, me fazer ir para frente. Então, isso me ajudou muito. Então, a minha infância, ela foi fracionada em muitos lugares diferentes. Cada lugar uma experiência diferente, mas tudo isso foi enriquecedor desse ponto de vista, né? Da capacidade de aprendizado, de se adaptar rápido a uma realidade nova. Então, quando eu mudei para cá, eu sabia que eu ia ter dificuldade, que eu ia me adaptar rápido, como estou me adaptando. Entendeu? Então, assim, por causa dessa vivência que eu tive na minha infância, que foi muito fracionada. Meu pai era muito inquieto, ele chegava numa casa, comprava a casa, fazia reforma, vendia um pouquinho melhor, ia para uma outra casa, fazia reforma, vendia um pouquinho melhor e a gente ia saltando assim de casa em casa. Muito bom. Minha mãe é muito, muito cristã, meu pai está convertendo, minha mãe é muito cristã, minha mãe dizia que ele tinha a unção dos nômades. A unção dos nômades. Então a minha infância foi basicamente assim, fracionada em muitos lugares diferentes. Isso me agregou essa capacidade de se adaptar rápido, de fazer amizade rápido. O Bruno, sabe que quando alguns cursos de liderança, que aqui nos Estados Unidos principalmente, eles falam muito sobre os CEOs do Vale do Silício, que é as Big Techs. E se você observar todos os CEOs das Big Techs, eles tiveram uma infância com muitas mudanças. Praticamente todos. Praticamente, se você olhar o próprio CEO da Google, o CEO o próprio do Facebook também, então eles acabam que eles mudaram muito. E às vezes muito pai de família se pergunta, poxa, às vezes meu filho está numa high school, aí muda para outra, será que vai ser bom para ele? Ou a minha filha está numa elementary school, aí muda a casa, muda a elementary school, e o pai começa a se apavorar porque mudou os amiguinhos, mas é comprovado, e tem um estudo da Harvard que mostra que quanto mais você muda, mais você tem a capacidade de criar network e relacionamento. Isso é provado. Aí quando eu vi você falar isso, e quando você associou a mudança com o network, com capacidade de se adaptar, eu lembrei diretamente desse estudo, cara. Foi impressionante. Olha que coisa, né? Então tá provado empiricamente. A Giovanna e a Bruna são minhas duas filhas. Eu sou casado com a Elaine e nós temos duas filhas. Uma tem 12, vai fazer 13, a outra tem 10. Elas estão aqui no estúdio com a gente. Eu já vou avisar ela, se preparem que eu acho que eu vou mudar de novo. Aí, Calma, mas vai ser aqui mesmo, na região do Já de antemão. Cara, gostei desse estudo, vou pesquisar. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o meu filho, por exemplo. Ele começou o primeiro ano de high school numa escola na Carolina do Norte, depois ele mudou para outra no mesmo estado da Carolina do Norte, depois eu mandei ele para o Brasil e agora ele está aqui fazendo high school em Orlando. Quando eu pergunto pra ele, filho, qual é o nível de traumatização que você tem? Ele falou, não, pai, nenhum, porque o que eu só adquiri amigos. Só que, claro, essa vida nômade, ela tem muita vantagem, cara. Ela cria o caráter realmente. Né? De dar à pessoa a capacidade uma habilidade para se adaptar rápido, para discernir o cenário rápido, para você olhar. Eu chegava num lugar quando era garoto, eu olhava assim, eu já sabia quem era o mais forte do bairro, o mais fraco, com quem que eu podia brigar, com quem que eu não podia brigar, quem tinha família grande que eu não podia me meter numa encrenca. Então, esse feeling de, digamos, esperteza, né, de manha das coisas, a gente acaba adquirindo e a gente usa para tudo na vida. Porque
Hoje em dia, se você chega num lugar, você tem que saber onde você está pisando, o protocolo do lugar, né, as responsabilidades do lugar, quem é a pessoa do lugar, como você chega, onde pisa, como fala. Então, isso é importantíssimo para qualquer lugar que você chegue na vida. Então, esse é um fator que eu costumo dizer até que é fundamental. Tem um escritor que ele fala sobre essa capacidade de adaptar e de aprender. Que ele tem uma frase que é a frase que mais tem falado ao meu coração nesse tempo meu de mudança do Rio de Janeiro aqui para a região, eu moro no Winter Garden, mas aqui é a região do Orlando em geral, né? De Central Florida. E ele tem uma frase que eu gosto muito que é: as pessoas de sucesso nesse tempo são aquelas que têm a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Olha que coisa impressionante. Né? Incrível. Aprender, desaprender e reaprender. Se você quer ter sucesso, se você quer fluir, você tem que aprender, desaprender e reaprender. Aprender porque ninguém sabe tudo, né, Alex? É verdade. Ninguém sabe tudo, irmão. Douglas, ninguém sabe tudo. A gente precisa sempre estar aprendendo, sempre estar evoluindo, sempre estar crescendo. Tolo é aquele que acha que já sabe tudo. Não, eu estou na minha área aqui, na minha área eu sei tudo. Não sabe, não. Tem que estar sempre fazendo um curso, tem que estar sempre se reciclando, tem que estar sempre, né? O celular, ele é muito moderno, mas toda hora vem um update novo, né? Então, a gente é assim também, a gente tem que aplicar novos updates de capacidade, de conhecimento. Então, a gente precisa aprender. É verdade. Agora, tem coisas que a gente precisa desaprender, o que é uma coisa muito difícil. Porque, sobretudo, quando a gente chega numa idade assim, eu digo que quando você rompe a barreira dos 30 para lá, você começa a ficar com um conhecimento que você tem da vida muito incrustado. Então, você acaba tendo mais dificuldade para desaprender coisas que você precisa desaprender. É verdade. Porque a gente aprendeu a viver no Brasil, mas tem que desaprender o que aprendeu no Brasil, algumas coisas. Aqui é diferente. Então, você tem que desaprender o jeito de fazer business do Brasil, que aqui é diferente. Você tem que desaprender o jeito de mexer algumas coisas, de alguns relacionamentos, o jeito da vida. Aqui é um outro tipo de vida, é uma outra velocidade na vida, é uma outra maneira, é um outro fluir. Então você tem que desaprender, porque se você vir com a mentalidade do Brasil para cá, dificilmente flui. Fica amarrado a coisas do passado, querendo voltar o tempo todo, não tenta desenvolver um amor pela nação que está te recebendo, não tenta aprender inglês, não tenta se integrar à cultura, não tenta fazer amigos americanos. Então tem que desaprender algumas coisas do Brasil, tem que desaprender. E outras coisas a gente tem que reaprender. Que a gente já sabe, mas precisa colocar em prática. Porque a vida não é mudada por aquilo que a gente sabe apenas, mas por aquilo que a gente faz com aquilo que a gente sabe. Então, essa capacidade de aprender, de perceber, de evoluir rápido, de se adaptar rápido ao lugar, isso é essencial. Se deixar, eu vou ficar falando aqui, vai virar uma pregação. Não. Mas é bom te ouvir. É bom te ouvir, porque a gente vai navegando aí nesse oceano que você está trazendo para a gente, é muito bom, é gratificante. Então, te ouvir aqui é um prazer. Mas conta para a gente o seguinte, quando você, lá ainda criança, nessas mudanças todas e tudo, você já ia para a igreja ou você, em algum momento, começou a ir? Você é nascido na igreja? Explica um pouco para a gente entender. Então, a minha vida já é um testemunho, o meu nascimento. Meu pai e minha mãe se conheceram na igreja. Minha mãe é de uma família muito cristã, a minha avó era, quem entende um pouco desse universo de igreja, minha avó era daquelas irmãzinhas de coque que dirige esses trabalhos de oração e tal. Então, minha mãe vem com esse fundamento, né? Meu pai de uma família que só ele era cristão, né? Só ele era evangélico, então... e aí eles casaram e minha mãe ficou tentando engravidar por muito tempo, porque ela vem de uma família com muitos filhos. A minha avó teve uns 15 filhos, então aquela geração também tinha muito filho, né? Eu tinha primo que eu nem conhecia. Então era um negócio assim fantástico. Na época, na igreja não podia ter televisão, né? Não tinha que ficar guardando dinheiro para a faculdade, como tem a cultura americana, né? Não tinha nada disso. Então, assim, era um outro tempo, né? Então, ela vem de uma família grande, então ela queria ter filhos e tudo mais, e muita dificuldade para engravidar. Fez alguns exames, e os exames apontaram que ela tinha um problema chamado útero infantil, que é a má formação e desenvolvimento do útero, e isso ia prejudicar na hora de engravidar, e o médico falou que ela não conseguiria, ainda que tivesse a perder nas primeiras semanas. E aí, Deus usou uma pessoa para falar com ela. E essa pessoa não sabia desse diagnóstico, não sabia do estado dela.
E Deus usou uma pessoa para falar com ela que ia abrir o ventre dela e o primeiro que saísse ia ser da obra dele. Ia ser um servo de Deus, ia ser um homem de Deus, ia ser separado para a obra dele. E aí, cara, minha mãe engravidou, contrariando a medicina, os diagnósticos, e eu nasci. Então, assim, eu sou a prova de que a última palavra não vem do médico, não vem do advogado, não vem do juiz, a última palavra vem de Deus. É verdade. Eu sempre digo que não importa aquilo que falaram, porque importa o que Deus diz. A gente, às vezes, fica com muito medo de algumas coisas e receio na vida porque a gente se fundamenta naquilo que as pessoas falam. O que as pessoas falam tem lá o seu grau de importância, mas o que Deus fala é muito melhor. Então, a última palavra na nossa vida sempre vai ser de Deus. Você que está do outro lado aí, eu não sei o que falaram, o que um advogado falou, o que um médico falou, mas eu creio, a última palavra quem vai dar nessa situação é Deus. Então, o meu nascimento foi daí. E a minha mãe me criou nos caminhos do Senhor, né? Na época, esse universo de igreja era... No Brasil, é diferente daqui dos Estados Unidos, a cultura. A cultura americana é um service na semana. Um servicezinho na semana, um culto na semana, no domingo pela manhã. Agora que algumas igrejas americanas, por causa da influência latina, estão mudando isso, e aí tem uma reunião na quarta-feira, domingo à noite bota só para os jovens. Eu estou vendo essa adaptação, essa mudança em igrejas americanas. Mas a cultura brasileira é totalmente distinta disso. A cultura brasileira é do crente todo dia na igreja. Então, assim, eu fui criado nessa cultura, todo dia minha mãe me obrigava a ir para a igreja. E eu vou confessar uma coisa aqui. Tá gravando, né? Tá. Mas eu vou confessar. Olha, eu ia com só para ódio para 250 mil pessoas visualizações. Eu ia obrigado para a igreja, eu ia com ódio, adolescente, mas com uma raiva. E eu dizia, mãe, por que eu tô indo para a igreja tanto? Eu não aguento mais. Eu já sei todas as mensagens do pastor, todos os hinos que vão cantar, já sei tudo. Aí ela puxava o cinto e dizia assim, você vai. Eu dizia, então tá bom. E minha mãe dizia muito uma frase para mim, que eu acho que os pais dessa geração precisam dizer mais. Minha mãe dizia assim para mim, Alex, criança não tem querer, adolescente não tem querer, você quer o que eu quero e ponto final. Irmão, isso a gente está precisando falar mais para os nossos filhos. Porque sempre que eu queria me impor, minha mãe falava, você vai fazer o que eu quero que você faça. Porque você mora debaixo do meu teto. Então, eu acho que falta um pouquinho desse feeling mais rígido para muitos pais hoje em dia. É verdade. Olha, o que eu vejo, e eu sou pastor também, e pastorei recentemente uma igreja grande, o que eu via de filho desobediente, criança rebelde, bagunceira, desrespeitosa. Irmão, não está no gibi, é muito. Por que isso? Por causa da leniência dos pais. A gente precisa de um pouquinho mais dessa pitada de criança, adolescente, não tem querer. Enquanto estiver debaixo do meu teto, você quer o que eu quero para você e acabou. Por um simples motivo. Porque os nossos filhos não sabem o que é melhor para eles. Não sabe. Vai gerar uma crise isso aqui, algumas pessoas, e uma polêmica. Mas quem sabe o que é melhor para as minhas filhas sou eu. Essa é a grande realidade. Primeiro porque elas não têm o conhecimento total de tudo. São crianças ainda. O dia está nublado, elas querem sair sem roupa de frio. Então, o dia está sol, querem sair com casaco. Então, vai das coisas mínimas a uma roupa para vestir, a decisões, a estar ou não estar no lugar, a ir ou não ir, a comer ou não comer uma determinada comida. Então, isso a gente precisa se impor. Então, eu tive uma infância onde eu era muito regrado nesse sentido. E minha mãe me forçava as coisas. Isso também foi bom para mim no sentido de que me criou disciplina. Porque essa questão dos pais convencer e, vou falar a verdade, impor a sua vontade nos filhos, sobretudo na infância, e ensinar a criança de verdade, fala, não, é isso porque é melhor, não quero, mas vai ser isso. Tem que comer esse legume aqui, eu não quero, não vai ter que comer, porque é melhor para você e ponto final. Isso ajuda o adulto a ter mais disciplina. Porque ele é criado aprendendo, Douglas, que ele tem que fazer não apenas aquilo que ele gosta, mas aquilo que ele precisa. Por que você vê alguns adultos indisciplinados? Porque eles foram criados, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, a moda Bangu. Quando você é criado nesse nível de rigidez, você acaba criando uma disciplina grande. Entendendo que tem coisas que você faz não é porque você gosta. Não é porque, eu sou apaixonado por isso, não, é porque tem que fazer.
E a vida adulta, a gente divide adulto de criança assim. Criança só faz o que quer fazer. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, a minha infância foi assim, num lar cristão, a minha mãe muito cristã, e me criou nos caminhos do Senhor, me contando sempre meu testemunho de vida, e me forçando a ir para a igreja. Eu ia forçado, ia obrigado, ia odiando, ia não querendo estar lá, ia com raiva, até o dia que eu tive um encontro com Deus, e a minha vida mudou. E aí, depois desse dia em diante, eu nunca mais fui forçado. Eu fui espontaneamente. Então, isso mudou. Mas eu agradeço a minha mãe todas as vezes que ela me forçou a ir para a igreja, porque eu não sei o que eu estaria fazendo se eu estivesse em outro lugar. Então, tudo isso fez parte da minha formação como pessoa, do meu caráter como pessoa, né? E tem sido produtivo. Então, a minha infância basicamente foi isso aí. Né? O pastor Bruno, quando você vê assim, vamos falar um pouco da igreja então, né? Você já é pastor já há uma década provavelmente, e você se criou na igreja, né? Quando a gente olha a igreja de 20 anos atrás, principalmente no Brasil, como você falou, a igreja nos Estados Unidos, o americano já é protestante por natureza. Sim, é cultural aqui. Cultural aqui, mas no Brasil houve muitas mudanças nos últimos 20 anos. Eu vejo que no começo, 2 décadas atrás, as pessoas iam na igreja porque havia um temor, a pregação da salvação era muito forte, existiam poucas denominações, mas muito vocalizadas, como a Assembleia de Deus e outras grandes denominações. Com o passar do tempo, a gente viu que as igrejas elas foram também se adaptando à modernidade da tecnologia que veio e muitas vezes até se confundiu e a igreja se tornou cool, ou se tornou legal. É legal você falar que você vai numa igreja por network, por business, por muitas razões. Essa colheita moderna que a igreja faz hoje é necessária? Como você vê a visão da igreja nos últimos 20 anos? Eu penso que a igreja tem um desafio. O desafio da igreja é modernizar sem mundanizar. O desafio da igreja é criar comunhão, porque comunhão está acima de networking. O networking tem base no interesse. Você quer servir, quer ser servido. A comunhão não. Então, a igreja tem alguns desafios. Naturalmente, a igreja ela vai se adaptar a muitas coisas e vai mudando. O que não podem mudar são os princípios. O que era pecado há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, há 1000 anos, continua sendo pecado hoje. Agora, liturgia de culto, né, que é o louvor, palavra, som, LED, estrutura, né, que é bota LED, não bota LED, a parede é preta, é azul, é cinza, essas coisas, isso muda e tem que mudar mesmo, isso é natural mudar, porque o ser humano muda. Então, essas coisas são, tudo que for estético, aparente, é natural que mude. Agora, o desafio é não mudar os princípios. É óbvio também que a gente está no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eles têm uma expressão que é um cristianismo cultural. Porque essa nação é uma nação com base protestante. Então, essa base dá a essa nação algumas características. O empreendedorismo é da cultura protestante, né? A universalização do conhecimento é da cultura protestante. A cultura americana, eles abriam uma igreja e uma escola, uma igreja e uma escola, uma igreja e uma escola. Hoje infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito essa cultura, porque a nossa base no Brasil não é protestante, era católica. Então, tem algumas diferenças. Então, aqui nos Estados Unidos, essa visão do empreendedorismo, né, de você buscar a sua própria felicidade, a visão de você ser livre, não porque o Estado te possibilita a liberdade, mas porque isso é um direito que Deus te deu, que isso é muito superior ao entendimento que se tem no Brasil de que o Estado te proporciona liberdade. Não, aqui na América, Deus te fez livre. É esse o lema deles, né? Que é a terra dos livres. Então, Deus te fez livre. Então, isso é uma coisa que está na base da cultura aqui, que é diferente do Brasil. Agora, muitas coisas que estão acima da base vêm se adaptando, mudando. Eu acredito que a igreja brasileira, a despeito de tantos escândalos que a gente tem visto, tantas coisas que a gente discorda, a massa, a maior parte é de pessoas sérias, de pessoas decentes, de pessoas que estão buscando a Deus. Agora, tem lá, quando o movimento cresce muito, cresce tudo.
Cresce problema, cresce confusão, cresce desvio doutrinário, cresce percepção errada de estar na igreja. Tem gente que está na igreja, sobretudo aí transportando do Brasil para cá. Eu já percebi aqui em Orlando, e eu falo para aqui, para a região, que tem gente que vai para a igreja não é para cultuar, é por networking. Não vai para servir a Deus, vai porque ali pode conhecer alguém que pode abrir uma porta, uma possibilidade. E é totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Pode ser que nessa ida da pessoa em busca do network, Deus acha ela lá e muda a vida dela? Pode ser. Mas também pode ser que não. Porque o coração que a gente entra num lugar determina muito do resultado que a gente vai ter nesse lugar. Então, se você entra num lugar visando apenas o material, o temporário, o passageiro, cara, o teu coração vai ficar nisso. O pastor lá, por melhor que ele seja, a estrutura, por melhor que ela seja, não vai conseguir mudar a tua vida, porque o teu coração está voltado para um lado. Então, eu penso que esse é um desafio da igreja de ir modernizando, sem mundanizar. Eu creio que, como eu já disse, os contextos e os cenários são um pouco diferentes, Brasil e Estados Unidos. Eu penso, inclusive, que o Brasil vive um avivamento. Né? Eu penso que o Brasil vive um crescimento evangélico. Eu penso que o Brasil vive isso tudo. Eu tive o prazer e a alegria de, ao longo da minha jornada, caminhar com muitas pessoas muito parecidas com Jesus Cristo. Pessoas que me ensinaram muitas coisas. E eu creio que a América vive um cenário diferente do Brasil nesse sentido. A América vive um declínio espiritual. E há uns 3 anos atrás, eu ainda morava no Brasil, e eu tive um convite para ministrar aqui numa conferência aqui nos Estados Unidos de jovens lá no norte dos Estados Unidos, em Filadélfia. E eu me recordo que eu fui ministrar nessa conferência e naquela noite eu estava orando antes de ministrar, na noite anterior, pedindo a Deus uma palavra. E Deus me disse que estava chegando o tempo de um payback para os Estados Unidos. Porque a América enviou missionários para o mundo todo. As igrejas principais, eu vou dar de exemplo o Brasil, as igrejas principais brasileiras ou foram fundadas por missionários americanos ou por missionários europeus que tiveram uma experiência aqui nos Estados Unidos e foram para o Brasil. Então você tem a Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus foi por 2 missionários suecos, mas que tiveram uma experiência e foram enviados daqui dos Estados Unidos. Você tem a Igreja Quadrangular, missionários americanos, a Igreja Presbiteriana, missionários americanos. Então, a Igreja Batista, missionários americanos. Então, a América exportou o evangelho. Agora, eu sinto pelo Espírito que é chegado o tempo de os latinos trazerem para cá esse fogo, esse fervor, né? Essa chama e reacender um avivamento aqui nos Estados Unidos. Eu penso que é isso que essa nação precisa. Mais do que o político A, político B, político C, fulano ser eleito, Beltrano ser reeleito, democrata, republicano, que essa nação precisa de mais de Deus. Eu penso nisso. Então, porque isso é uma base para uma nação prosperar, ser feliz. Então, a igreja dos últimos 20 anos, ela vem modernizando, algumas mundanizando, mas para resumir isso e para fechar essa sua pergunta, é muito difícil também você falar a igreja brasileira ou a igreja americana, no sentido de que não dá para generalizar. Porque a massa brasileira e americana, a americana eu acredito que nem tanto, mas a brasileira é muito heterogênea. Então são igrejas totalmente diferentes, visões totalmente diferentes, vivendo momentos diferentes. Tem igreja no Brasil vivendo um avivamento pleno de crescimento, de cura, de milagre. E tem outras vivendo um afundamento. Verdade. Né? Diminuindo, decrescendo a cada ano. É verdade. Então não dá para você traçar um panorama de tudo e generalizar. Então são realidades diferentes. No Brasil, eu creio que o saldo é positivo. Aqui na América, eu creio que vai ser em alguns anos, em nome de Jesus. Porque esses dias eu dizia para uma pessoa que aqueles que eu não consegui alcançar por causa da barreira do idioma, porque por mais que eu fale inglês, aprenda inglês, amadureça meu inglês, tente tirar o accent o máximo possível, eu sempre vou falar um inglês que não é exatamente igual ao deles. Isso às vezes cria uma barreira. Mas as minhas filhas não. Quem eu não ganhar, minhas filhas vão ganhar em nome de Jesus. Isso. Então, esse é o cenário que eu penso da igreja dos últimos 20 anos. E daqui para frente a igreja vigiar, continuar a modernizar sem mundanizar, não perder de vista os princípios e ensinar a palavra, irmão. Perfeito. Perfeito, excelente. Pastor Bruno, nós nos conhecemos lá na Devec Recreio, né? E foi maravilhoso o tempo que eu estava lá e eu vi que você começou a fazer um trabalho lá fantástico, né?
todos que iam lá sentiam a presença de Deus. A igreja já é uma grande referência pelo nome que ela tem, que é o pastor Silas Malafaia, né? Que é uma voz profética, como ele mesmo se intitulariza lá no Brasil, e eu vejo dessa forma, ele é uma voz profética. E como é que foi a sua experiência de cuidar de uma igreja com 2.500 membros, com mais de 5.000 passantes na semana? Conta pra gente como é que foi essa sua experiência, porque não foi fácil. Conta pra gente. Ó, eu tenho dito sempre que nada que vale a pena é fácil. Esse pessoal que gosta de frase e tal, se vale a pena, não vai ser fácil. Se for fácil, não vale a pena. Então, tudo aquilo que vale a pena, o esforço, a lágrima, o suor, o empenho, o acordar mais cedo, se esforçar mais, tudo aquilo que vale a pena vai ter isso, vai ser difícil. Sim. Entendeu? Então, assim, primeiro não foi fácil. Mas eu tive uma bênção também de liderar aquela igreja, trazendo comigo uma bagagem de experiência de vida, né, que eu já contei um pouco aqui, que foi muito produtiva para mim. Então, assim, por exemplo, eu fui pastor de tempo integral ali naquela igreja por um bom tempo, né? E foi um tempo maravilhoso. Mas eu não nasci pastor tempo integral. Então você abriu o podcast dizendo que eu era um empresário, eu fui um empresário, ainda sou, tenho negócios aqui mais para frente, a gente vai falar. Então, no Brasil, eu tive comércio, no Brasil, eu tive empresa, e tudo isso, igreja é uma coisa, empresa é outra, mas o tato humano que você tem quando empreende no Brasil tem que ser muito alto. Porque o funcionário, ele é um passivo que é incalculável no Brasil. Hoje em dia, menos. Na época que eu comecei a empreender, que foi lá para 2014, 13, era muito alto. Os sindicatos eram muito fortes. A gente está falando do auge do governo, transição Lula-Dilma. Então, a esquerda era muito forte no Brasil e os sindicatos muito fortes. Então, você ia dar uma folga ou você ia... um colaborador trabalhar num feriado, você tinha que pagar o sindicato e a ele. Pô, o colaborador, eu entendo pagar, mas o que o sindicato tem que morder uma parte do teu dinheiro também? Então, assim, e isso me fez criar muito tato, entender de alguns processos numa empresa, entender de alguns mecanismos, entender de funcionamento, de caixa, de fluxo de caixa, tudo isso empreendendo raiz. Então, assim, quando eu me tornei pastor, que eu comecei a pastorear, eu tinha uma bagagem de vida muito boa. Porque uma coisa muito boa na vida é você ter feito muitas coisas. Porque você vai aprendendo e vai agregando. Quando você começa a focar em uma só, você tem uma experiência. Então, eu tive essa bagagem da minha vida profissional, né? Eu tive a bagagem também da vida ministerial, né? De ter nascido num lar cristão, de ter estudado, de ter feito curso teológico, antes de eu dirigir uma igreja, eu era um palestrante também, pregava em muitas igrejas. Então, eu andei mais da metade dos estados brasileiros pregando. Então, isso me possibilitou, Douglas, conhecer muitas igrejas. Conhecer muitas igrejas. E chegar numa igreja e ver aquilo que era bom e aquilo que eu não considerava tão bom. Aquilo que era interessante, o que toda igreja tem. Toda igreja tem seus pontos fortes e fracos. E eu ia andando e vendo isso, até quando eu recebi o convite do pastor Silas para deixar tudo e me dedicar integralmente a uma igreja, primeiro como vice e depois me tornei o pastor dessa igreja, então eu já estava preparado teologicamente, estava preparado em termos de experiência de vida, porque se eu precisasse aconselhar um empresário, eu já tinha sido. Então, se eu precisasse dar um conselho para alguém que estava montando negócio, já tinha sido. Se precisasse falar algum detalhe, eu já sabia. Então, inclusive, esses dias eu aconselhei uma pessoa que está conosco na igreja, que ele dizia para mim assim, poxa, eu quero dar uma escala no meu negócio e tudo mais, eu preciso fazer algumas coisas girar. Eu falei, cara, no teu negócio lá você faz muita coisa. Para você escalar muita coisa ao mesmo tempo é difícil. Tire esse monte de serviço e foca em 2 ou 3. Mas esses feelings assim só tem quem já teve empreendendo. Experimentação, É verdade. Só teve porque quando eu empreendi, eu tinha um comércio que era uma bomboniere em shopping center no Rio. Então eu fui percebendo isso, que não adiantava eu
300 produtos, porque a regra 80-20 é infalível. 80% dos resultados é 20% dos produtos. Então, eu focava naquilo que me dava mais lucro e que tinha mais rentabilidade. Então, assim, essa experiência te ajuda em tudo. É verdade. Porque um pastor, a verdade é que um pastor é um pouco de cada coisa. A gente é um pouquinho advogado, é um pouquinho psicólogo. É verdade. Porque no curso de teologia também a gente estuda psicologia pastoral. A gente é um pouquinho aconselhador de casais. A gente é um pouquinho terapeuta. Então o pastor ele tem que se desdobrar para ser um pouco de cada coisa. E melhor do que você aprender algo estudando é aprender algo fazendo. Então, assim, essa experiência de bagagem de vida, isso me ajudou muito. Eu acredito, Douglas, que Deus foi construindo e está construindo aquilo que Ele quer em mim. E todos os lugares que eu passei, coisas que eu aprendi, têm sido úteis para aquilo que Deus quer montar. É como se a nossa vida, Alex, fosse um quebra-cabeça. Que você tem uma imagem na mente, aí você joga aquele quebra-cabeça na mesa e as peças estão embaralhadas. E aí você fica tentando lembrar da imagem na cabeça e vai montando. Deus não precisa lembrar de nada, mas Ele está montando quebra-cabeças da nossa vida. Então tem peça que a gente olha e quando você pega um quebra-cabeça, se for de 100, 200 peças, tem até de 1000 peças, você olha uma peça, ela sozinha não faz sentido nenhum. E se você tentar colocar ela no lugar errado, fica horrível. Agora, irmão, quando você encaixa ela no lugar certinho, você vê o desenho se formando. Então, eu creio que na vida, e eu falo isso por experiência própria, Deus está encaixando as peças para o desenho que Ele quer que eu conclua, entendeu? Então eu tive essa bagagem, essa experiência. O pastor Bruno, quando no passado, né, quando você fala assim, eu fico imaginando já o que acontecia e o que acontece hoje. No passado, falando de empreendedorismo e business, a gente percebia que o líder, o que era um líder bom? Era aquele cara que estava com pressão alta, sem exercício físico, sem espiritualidade, é o workaholic, é o cara o primeiro a chegar, o último a sair, muitas vezes separado da esposa, da família, ele só pensa no business. Depois de um tempo para cá, começou-se a ter a situação das novas gerações também vindo, um balanço entre família, espiritualidade, negócio. Aí criou-se muitos livros de liderança, como o Monge Executivo, e muitos, o padre da Ferrari, a Ferrari e o Executivo. A espiritualidade, ela entrou dentro daquele executivo que antigamente era um workaholic, hoje é um cara que faz triatlo, o cara que faz musculação, o cara que vai para academia, e ele já é bem visto um líder como já um cara que faz exercício. E agora está vindo a questão do cara que tem um balanço familiar, tem o exercício e agora vem a espiritualidade. Então você vê muita gente falando, né, de espiritualidade, quais são as regras que Jesus usava para a liderança, quais são os elementos da Bíblia para dentro da liderança, dentro dos recursos humanos, como prosperar a sua empresa através da vida de Jesus. Cara, como que essa salada toda se resume, meu amigo? E olha que eu já sou 21 anos executivo, eu já passei por todo esse processo. E eu tenho certeza que você já deve foi workaholic, já foi triatlo. Hoje é um baita jogador de tênis aí. Um baita jogador de tênis. Mas, cara, como que Jesus, realmente as regras, o que a Bíblia pode ser levado para o mundo do empreendedorismo, cara? A Bíblia não é só um livro de receitas ou regras, a Bíblia é um livro de revelações. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia não é um livro religioso, é um livro de princípios. O princípio principal, né, a coroa da Bíblia, do assunto primaz da Bíblia, versa sobre algo que essa geração não está querendo muito, que é a eternidade. Esse é o primeiro ponto. Então, qual é o versículo central da Bíblia, o texto que a gente chama de o texto áureo da Bíblia, é o texto que até quem não é cristão conhece. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto central da Bíblia. Então, e esse texto, se não tivesse a Bíblia toda como a gente tem, se só tivesse esse versículo, já estava suficiente para a gente entender muita coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, primeiro, o amor de Deus por nós. Então, essa é a mensagem central. Deus nos ama. Deus nos ama. E esse amor se refletiu em uma atitude. E que atitude é essa? A atitude da entrega. Porque quem ama, entrega. Quem ama, faz.
A pessoa que diz que ama e não faz nada, não entrega nada, não ama de verdade. Verdade. O verdadeiro amor ele é comprovado através de atitudes. Atitude, não de palavras. Não de palavras. Verdade. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus foi entregue por amor para quem crê. E você percebe que o foco central disso é o amor de Deus, a entrega de Jesus. Esse é o princípio mor, para que a gente creia em Jesus. Para quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente tem a vida eterna. E essa vida eterna, aí aqui a gente puxa um gancho, que a vida eterna, ela consiste principalmente na eternidade. Tem um texto de Coríntios que diz que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis. Então, cara, o que a gente vive aqui é 70 anos, 80 anos. Tá bom, é 100 anos. Mas a parada da Bíblia e do Evangelho central é a eternidade. Que a gente vai passar. E tem muita gente que está aqui envolvida em tanta coisa aqui que esquece da eternidade. Então isso a gente não pode perder de vista, ok? A gente não pode perder de vista a eternidade, a vida eterna. Agora, quando a gente recebe Jesus, a gente acredita que essa vida eterna começa aqui, não começa quando a gente morre. E a vida eterna começando aqui, isso tem implicações na maneira que eu trato meu próximo, na maneira que eu lido com a vida, na maneira que eu encaro as dificuldades. Aí nesse outro lado, que é, digamos assim, não é o central, que a maioria dos treinadores, coaches, se foca, entendeu? Porque é o lado que as pessoas querem mais. Mas elas não entendem que o suprassumo do evangelho da Bíblia não é sobre como eu lidero, não é sobre o que eu conquisto, não é sobre o carro que eu compro, a casa que eu compro, quantas pessoas eu compro, o dinheiro que eu junto. É sobre eu sou salvo em Cristo Jesus para a glória de Deus. Eu entreguei minha vida para Deus através de Jesus Cristo e eu sou salvo. Alex, eu moro hoje no Intergarden, a gente mora nos Estados Unidos. O sonho, né? O sonho americano. American Dream. A gente mora nos Estados Unidos, cara. Eu tenho um carro para andar. Cara, mas isso não é. Eu nasci numa comunidade. Bangu é uma área periférica. Vila Aliança era o nome do bairro que eu nasci, que é uma comunidade hoje. Eu tô aqui, a favela venceu. Hashtag a favela venceu. Irmão, isso é muito pequeno comparado àquilo que eu já recebi através de Cristo Jesus, que é a eternidade. Sabe por que essa geração nossa é uma geração de tanta ansiedade, de tanta síndrome do pânico, de tanta doença psicossomática? É porque a gente está olhando só o aqui e agora. E Deus fez a gente para algo eterno. Quando eu vivo focado, quando eu vivo com essa percepção da eternidade, Alex, eu produzo melhor aqui. Quando eu me entrego de fato e de verdade, eu produzo melhor aqui. Eu desenvolvo melhor aqui. Então, o suprassumo da Bíblia, o assunto central da Bíblia é a salvação em Cristo Jesus. Agora, como eu disse, a Bíblia é um manual. É um manual do ser humano. Então, não há nenhum outro livro que tenha mais conhecimento que você possa praticar no seu cotidiano do que Bíblia. Então, você lê aquilo ali, se você ler Provérbios 31, cara, é melhor do que qualquer livro. Pensa, enriquece, como influenciar, como fazer amigos, influenciar pessoas. É verdade. Mente Cara, milionária, mente milionária. Não, lê a Bíblia, cara. Até porque tá tudo lá. Qual é a cisma? Eu vou revelar uma coisa. Qual é a cisma de muitos pastores com coaches, essa galera toda? É que o pastor, ele tá lá pregando o evangelho, né, anunciando, e falando sobre salvação e também dispositivos da vida cotidiana. E com conhecimento bíblico, com base, com referência, de vida, tá ali no púlpito, cuidando das pessoas. Aí o coaching vem e pega um pouquinho desse conhecimento, embala com tecnologia e técnica e vende isso a milhar. Você entende? Então muitos pastores são cismados com isso, mas isso não é culpa do povo. Que na igreja, na hora de ofertar, não faz nada. E o cara tá lá entregando o melhor, uma vida de estudo,
E aí o coaching chega, alguns, não são todos, obviamente, e ouviu um pouquinho daquilo, transformou aquilo numa palestra, transformou aquilo numa imersão, embala e vende a custos altíssimos. Então, assim, para quem está do outro lado aí, se você for numa igreja séria e saudável, em um mês frequentando essa igreja, ouvindo um pastor sério, você aprende mais do que com qualquer imersão que você for fazer. E eu vou chocar aqui, coaching, quem faz. Se você tiver alguém para te ensinar a Bíblia, e você tiver alguém que te ensine não apenas a parte espiritual, mas a parte prática daquilo que Jesus falou. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Sobre oração, sobre como tratar o próximo, sobre a vida de empreendedorismo, até sobre isso Jesus fala em Lucas. Ele conta uma parábola dizendo assim, quem é que ergue uma torre sem antes fazer a conta daquilo que vai ser gasto? Para que a torre não fique pela metade. Quem é que vai para uma guerra sem fazer a conta do exército que será necessário? Então Jesus está falando ali de preparação, de organização. Então, se você parar para ouvir um pastor sensato, você aprende muito mais do que qualquer imersão. E eu vou mais fundo, né? Algumas dessas imersões, algumas coisas, alguns movimentos, eles são uma bênção, mas eles atuam na ausência de alguns pastores, aquilo que alguns pastores deveriam estar ensinando e não ensinam, alguns movimentos estão abraçando, ensinando e abençoando as pessoas. Então, eu vejo a Bíblia como um manual de regra, né, para a gente viver aqui, e o dispositivo mais importante desse manual é que em Cristo nós estamos salvos para a glória de Deus. E a gente precisa crer. Esse é o mais importante. E os demais são regras que a gente pode absorver para a vida, que tem pessoas que leem, percebem essas regras, ensinam, né? E capitalizam em cima disso e ajudam pessoas em cima disso, que não há problema nenhum. Eu sei que alguns coaches fazem um trabalho muito positivo, eu não estou falando mal aqui, não estou falando isso, mas alguns fazem um trabalho muito positivo, muito agregador, muito enriquecedor. Eu já fui em um encontro, inclusive, né, num determinado evento, e para mim o cara falava ali, e eu lembro que eu sentei do lado da minha esposa e falava para ela, isso aqui é o texto tal, isso que ele está falando é outro texto, isso que ele está falando está na Bíblia, isso aqui ele citou o texto errado para dar a ideia que ele está querendo passar. Eu fui num método de um determinado coaching que ele fala, a base do que ele ensina é sobre emoções inteligentes, que é uma matéria maravilhosa. Sim, as pessoas têm que ser inteligentes emocionalmente, senão cometem um monte de burrada na vida. Com certeza. E eu lembro que ele foi falando sobre como as emoções inteligentes são construídas e o pilar daquilo que ele ensinou é que experiências produzem emoções. E o encontro dele, que foi um encontro de 4 dias, é baseado em dar à pessoa uma experiência, para que essa experiência, ele cansa o cérebro da pessoa, para que essa experiência firme nela uma nova emoção. Uma emoção de vitória, né? Uma emoção que bota na mente dela uma nova postura. E eu não acho isso errado, não. Eu virei para minha esposa, eu falei para minha esposa, é interessante. Mas eu falei para ela, e tinha umas 7.000 pessoas nesse lugar. Eu falei para ela, se eu pegasse aquele microfone, porque toda a palestra dele foi desenvolvida nisso, as pessoas não tomam decisões com base na razão, elas tomam decisões com base na emoção. E aí eu disse para minha esposa, se eu tivesse aquele microfone, eu ia dizer que existe um outro jeito de viver, que é superior, que não é nem a razão e nem a emoção. É o jeito da Bíblia. Você sabe qual é? A fé. A Bíblia diz, e o justo viverá da fé. Então existe, Alex, uma outra instância de vida acima. Melhor do que ser inteligente emocionalmente é ser alguém que caminha por fé. E eu, conversando com a minha esposa, no intervalo, eu disse para ela, tem um texto na Bíblia que mostra para a gente razão, emoção e fé. E mostra o triunfo da fé. O episódio onde Jesus está andando sobre as águas e os discípulos estão no meio do mar, numa tempestade terrível. E a Bíblia diz que eles estão ali na tempestade, mas dentro do barco. Que a razão diria para eles, fiquem aqui, porque no barco a tempestade já é ruim, mas fora do barco é a morte. Né? Mas Pedro tinha uma experiência com Jesus e disse assim, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Aí a Bíblia diz que Jesus falou, vem. Então ele tomou uma atitude de fé, pulou do barco. Então, a Bíblia diz que ele começou a andar em cima das águas.
Só que quando ele sentiu o vento forte, ele sentiu medo. Uhum. E o medo é uma emoção. Uhum. Então ali você tem a razão daqueles que ficaram no barco, você tem Pedro que começou a andar por fé e depois começou a andar por emoção, e você tem Jesus. Quando Pedro começou a sentir o vento forte e sentir medo, que é uma emoção, ele começou a afundar. E onde é que entra a fé? Quando Jesus estende a mão para ele, segura ele, diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, se Pedro tivesse caminhado, não por razão, ele deu um pulo do barco, deixando de lado a razão. E se ele não tivesse sido afetado pelo medo, que é uma emoção, ele teria caminhado perfeitamente com Jesus por cima das águas. Então, ali é o triunfo da fé. Então, na vida, você pode andar por razão, que de acordo com esse coach, eu concordo com ele, é muito difícil. Você pode andar por emoção, que se você não conhece Jesus, Bíblia e Evangelho, é a melhor alternativa, ou você pode andar por fé. É verdade. Ô, Alex, tem decisões que eu não tomo por razão e nem por emoção. Tem decisões que eu tomo por fé. Porque não é com base naquilo que eu já vivi, não é com base com experiência, não, é por fé. É por fé. É por fé. Então, a gente precisa entender que existe um outro nível de vida. Se você que está do outro lado estudar sobre emoções inteligentes, faça isso se você puder. Vale muito a pena. Agora, o que eu quero te dizer é que existe uma outra maneira de viver, que é a vida por fé. Sem fé, Douglas, a gente não atravessa a rua. Então, assim como o coaching lá, que faz um baita trabalho, fala sobre emoções inteligentes, Deus me chamou para falar sobre fé. Pela fé, para que as pessoas cresçam em fé, porque eu acredito que essa é a melhor maneira de viver, é a vida por fé. Então, esse é o resumo daquilo que eu penso, daquilo que tem sido esse movimento coaching, Bíblia, né? A mensagem central é o Evangelho, a salvação, mas a Bíblia é um manual. Se você ler, você tem princípios ali que você aplicando, mesmo sendo ou não sendo cristão, isso vai produzir um efeito positivo na sua vida. Né? E esse movimento hoje trabalha muito essa questão da emoção, mas existe um outro nível de vida, que é a vida por fé. Exatamente. Bom, incrível, enquanto você está falando aqui, minha mente está borbulhando com muitas questões e questionamentos mesmo, que se eu trazer aqui para a mesa, a gente vai mergulhar um pouquinho mais, mas eu acho que aí a gente passa por um outro nível de conversa, uma questão muito espiritual, que no meu ponto de vista a gente não tem que levar muito para esse lado, né? Mas pensando em pela fé, quando Moisés estava diante do mar e Deus fala com ele para estender a vara e ele levanta, o mar se abre pela fé. Pela fé, muitas coisas da nossa vida vai acontecendo, né? E pela fé as portas se abrem, pela fé a nossa vida é abençoada. Pela fé a gente é curado, pela fé você está aqui. É verdade. Pela fé, Deus vai fazendo coisas muito grandes na nossa vida. Então me conta, pela fé. Me conta sobre pela fé. Façam eles entenderem. Façam eles entenderem. Não, o que acontece? A gente vai... nasceu lá em casa uma igreja, e o nome é Igreja pela Fé. Aí o segredo do pela fé. Aí, como nós estamos aqui nos Estados Unidos e na hora de registrar, fazer toda a documentação, tudo direitinho, bylaw e tudo mais, a gente tinha que dar um nome, e a pessoa que me auxiliou falou: pastor, se você botar pela fé, quando isso bater lá no negócio americano, é para tu abrir conta em banco, Igreja pela Fé, é melhor você botar o nome logo em inglês, que eles já vão entender o que é, o que não é. Aí eu fui para a Bíblia, né, porque o texto que Deus nos deu foi Hebreus 11. Hebreus 11 é o capítulo que fala sobre a fé. E sobre os heróis da fé, o que eles viveram pela fé, o que eles venceram pela fé. E essa expressão pela fé é a que mais aparece nesse capítulo 11. Aparece muitas vezes pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Noé, pela fé Adão, pela fé, E aí eu fui para a Bíblia no inglês, e pela fé em inglês ali naquele texto é by faith, Noah, by faith, by faith, by faith, por isso, by faith. então. Exato. E foi uma alegria, porque quando eu fui para registrar, tem trocentas igrejas chamadas Faith Church. Mas by Faith Church só tem uma. Nossa. Que coisa curiosa. Isso, exatamente. E a gente orou e Deus confirmou e ficou esse o nome. Quando eu cheguei aqui, inclusive, também uma pessoa fez um cartaz para me receber e no cartaz tinha escrito pela fé, a by faith. Então, isso tudo, as coisas vão acontecendo e vão sendo confirmadas, né? Deus vai confirmando. Então, a gente
A gente chegou aqui pela fé e crê que vai romper pela fé. É isso. E o nome da igreja a gente vai inaugurar no dia 13 de julho, 9 a.m. vai ser o café e o culto, o serviço começa às 10 horas. Estaremos lá, né, Douglas? É isso aí. Então, ó, você já fica ligado, você que é aqui dos Estados Unidos, dia 13 de julho. 13 de julho. Às 9 horas da manhã, um café, e às 10 começa o culto ou às 11? Começa o culto às 10 Começa horas. às 10. Então, assim, aproveite, vem pra às cá. 10h30. Olha aí que bacana. Então, vai ser inaugurada a igreja pela fé. Exatamente. Cara, quando você coloca a igreja pela fé, você tem que registrar nos Estados Unidos. Quem que é o teu sócio? Jesus Cristo? Como é que você... Não, uma igreja... Como é que funciona? Interessante para funciona aí. Muito bom. E essa igreja é uma LLC? Como é que funciona o registro de uma igreja aqui nos Estados Unidos? Quando uma igreja vai ser registrada e você vai iniciar ela, você faz um estatuto, né? Esse estatuto versa sobre os cargos dessa igreja. Presidente, diretores, tesoureiro e secretário. Então você tem que ter pelo menos 5 pessoas. E o estatuto versa sobre a queda do pastor, a morte do pastor, e que o pastor é o presidente dessa organização, não é o dono, que são coisas distintas, ok? Então você abre não uma LLC, você abre uma não-profit. Ok? Porque é sem fins lucrativos. E você abre essa não-profit para aplicar outros formulários. O formulário mais conhecido é o 501C3, que dá a possibilidade de você que isso é uma coisa da cultura americana, porque tem uma base protestante. Todas as pessoas que ofertarem, devolverem o dízimo, e tudo isso, no final do ano, a igreja que é registrada direitinho, ela consegue dar um documento, uma carta para essa pessoa, e é abatido um valor do imposto dela que ela tem que pagar por causa do que ela pagou, por causa daquilo que ela deu como oferta e dízimo. Então, isso é uma coisa muito da cultura americana, mas é uma não-profit. Entra como doação, então, entra como donation, né? Sem fins lucrativos e não tem um dono, tem um presidente. Em caso de falecimento, lá no estatuto, versa sobre questões morais, né? Se amanhã ou depois eu adulterei, eu tenho que ser removido, entendeu? Amanhã ou depois eu roubei, tem que ser removido. Então isso tem um estatuto, porque se você mandar sem o estatuto, bate e volta, eles não deixam abrir. Não deixam abrir. Entendeu? Então assim, basicamente é assim, eu não tenho sócio, tem dono, Jesus Cristo. E o presidente geralmente é o líder da organização, né, que sou eu no caso. Então, é esse o caminho, entendeu? E tem que estar afiliado a alguma outra denominação maior, como é em muitas empresas, que você tem que ter uma filiação, ou você pode ser uma igreja independente? Você pode fazer tudo independente, você consegue fazer tudo independente. Eu me filiei a uma organização que me ordenou em solo americano. Tem uma organização que é muito respeitada aqui nos Estados Unidos, que é uma escola teológica chamada CFNI, Christ for the Nations. E ela é sediada em Dallas, eles enviam missionários para o mundo todo, vêm jovens para estudar do mundo todo teologia no CFNI em Dallas, e por causa do meu trabalho no Brasil, com igreja, o pastoreio, né, e desenvolvimento de rede social e testemunho de vida, eu fui indicado para receber uma ordenação pastoral aqui no CFNI. Então, eu falei com a minha esposa que a gente foi consagrado pastor 2 vezes. Legal. Uma pelo pastor Silas, no Ardevec, que é um mentor na minha vida, um grande homem de Deus, e outra aqui. E eu conversando com ela, eu dizia que isso foi uma confirmação da nossa vinda aqui. É verdade. Porque o mundo espiritual respeita legalidade. Legalidade. Então, a gente precisa estar com as portas das brechas fechadas e das legalidades espirituais abertas para prosperar. Então, a gente está debaixo de uma legalidade. Legalidade no sentido civil. Eu vim para cá e a gente fez o visto EB1. Então, eu cheguei aqui com o green card, com tudo direitinho. A gente está debaixo de uma legalidade espiritual, porque fui recebido e reconhecido como pastor numa instituição americana, entendeu? E a gente está se filiando a essa instituição, né? Uma parte da nossa documentação é filiada a eles. Não que eles tenham ingerência e responsabilidade sobre nós ou vice-versa, mas é uma filiação fraterna, entendeu? Então, basicamente, eu fiz assim, mas uma outra pessoa pode iniciar uma igreja totalmente independente.
Agora, a gente nunca caminha ministerialmente totalmente independente. Cara, caminhar sozinho não é inteligente. Você precisa caminhar com pessoas, você precisa aprender. Ninguém, como eu já disse aqui no começo, ninguém sabe tudo. Então, eu tenho pastores que me mentoriam até hoje, pessoas mais velhas, mais maduras de ministério. Alguns pastores que pastoreiam aqui nos Estados Unidos, que toda semana eu estou ligando, falando, pastor, isso aqui é como, aquilo ali é como, porque já tem a experiência da vivência aqui. Porque no Brasil eu pastoreei uma grande igreja, eu fiz parte de um ministério que é um dos mais fortes, né? E quando eu vim para cá, eu me desliguei institucionalmente da igreja que eu fazia parte, que é uma igreja abençoadíssima, a DEVEC, mas não me desliguei fraternalmente e espiritualmente. Eu continuo mantendo laços de gratidão, de fidelidade, de honra com aqueles que abençoaram muito a minha vida. Agora, institucionalmente, a By Faith Church, Igreja pela Fé, não tem uma ligação institucional. Aqui, a gente tem uma ligação fraterna com o CFNAI, porque foram eles que deram e que estão dando para a gente todo o suporte de como iniciar, do estatuto, de como fazer, o que tem que reger no estatuto, tudo isso. Então, basicamente, é independente institucionalmente, mas a gente cria vínculos e laços de fraternidade, de aprendizado, né, enfim. Então, basicamente, é esse o caminho. Ninguém deve andar sozinho em nenhuma área da vida, espiritual, ministerial, profissional. Quem anda sozinho não vai longe. Não vai. Quem anda sozinho pode até ir rápido, mas quem quer ir longe tem que ir acompanhado, cara. Entendeu? E eu sempre dizia lá na igreja que eu era pastor, que ninguém faz algo grande para Deus sozinho. Jesus era o único que podia fazer tudo sozinho. Mas mesmo assim, podendo fazer tudo sozinho, ele chamou 12 e delegou um monte de coisa. Para Pedro, ele dava a liderança dos outros 11. Para André, ele dava relações públicas. Era André que trazia as pessoas até ele. Trouxe o menino com 5 pães e 2 peixinhos, trazia gregos. Para Judas, não sei se foi lá a melhor escolha, ele deu a bolsa com dinheiro. Mas Tiago também era dos impostos, não era? Tiago, um dos Tiagos era um cobrador de impostos, mas mesmo Mateus assim, também, né? mas o Judas era o responsável, ele era o tesoureiro da equipe, porque a Bíblia diz lá em João 12 que quando Jesus recebeu uma oferta, né, que a mulher quebrou um perfume nos pés de Jesus, Judas questionou diante de todos e falou assim, pô, por que ela está fazendo isso? Eu não podia dar isso aí aos pobres, não seria muito melhor? Aí a Bíblia tem um parêntese e diz assim, porque ele dizia isso, porque se ela lançasse, né, no gasofilácio, ele meteria a mão e tiraria a parte. Então, Judas, ele era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro da equipe. Então, isso mostra também pra gente que Jesus confiou no cara até o final. No último momento, quando Judas traiu Jesus, ele deu um beijo em Jesus para sinalizar quem era Jesus. E é interessante uma coisa, você sabe por que Judas deu um beijo em Jesus? Por que ele não deu uma pedrada? Por que ele não falou para os soldados romanos assim, ó, aquele que eu dei uma pedrada, pode nele. Ou só apontar aquele que eu apontei, aquele. Aquele lá. Por que ele deu um beijo? Porque estava de noite. E ele queria trair Jesus sem que ninguém soubesse que ele estava traindo. E o beijo era um cumprimento de amizade. Amizade, nossa. O pessoal só percebeu tudo o que aconteceu porque ele foi suicida. Então, ele queria trair sem que ninguém soubesse. Isso é muito comum com o que algumas pessoas fazem hoje em dia. E quando ele foi dar o beijo, ainda assim Jesus falou assim para ele, amigo, a que vieste? Ou seja, Jesus continuou sendo amigo, continuou dando oportunidade até no último momento, até no último instante. Isso é maravilhoso em Jesus. Se eu sei que um cara está me traindo e essa traição vai levar à minha morte, e ele se aproxima de mim, eu não chamaria de amigo. Eu, sinceramente, eu chamaria de traíra. Alguns chamariam de algumas palavras de baixo calão. Né? Mas Jesus chamou de amigo. Por quê? Porque ele continuava sendo amigo, embora Judas não fosse mais. É verdade. Isso é uma lição da vida. A gente não pode mudar quem a gente é por aquilo que nos fazem. Tem muita gente que as pessoas fazem o mal para elas e elas se tornam pessoas más. Essa terra aqui, inclusive, é uma terra muito disso. De gente que aprendeu apanhando e quer ensinar batendo. De gente que não, quando eu cheguei aqui, eu passei isso, todo mundo tem que passar. Isso é mentalidade medíocre, pequena e miserável. Porque quem tem a mentalidade do reino de Deus
eu sofro, mas eu não quero que outros sofram. Eu posso ensinar sem fazer com que o outro sofra, porque eu sofri. Então, quando eu passei por isso, eu quero que todo mundo passe. Isso é coisa de gente medíocre e pequena. Quem tem mentalidade do reino, não. Ele faz as pessoas crescerem, não necessariamente apanhando como ele apanhou. É verdade. Entendeu? Então, se deixar aqui, amigo, eu vou falando. Eu tava vendo o jeito que as pessoas também veem um gestor, né? O gestor tem que ser duro, tem que cobrar, e muitas vezes a pessoa fala, aquele gestor ou aquele gerente é muito bonzinho, então dá para enrolar ele. Mas, cara, se tu olhar a vida de Jesus, ele era bom, mas também era justo. Então acho que não é a questão do gestor ser só bonzinho, mas ele ser justo, ser bom nos momentos que tem que ser bom, ser justo, às vezes brigar também. Eu já vi Jesus dar umas bicudas lá em algumas coisas que aconteceu, ele deu também, né? Então fala-se muito sobre gestão de pessoas. Hoje, cara, hoje em dia, a liderança é como gerir pessoas, né? Aí volta toda aquela parte. Como as pessoas da Bíblia geriam pessoas e quais são como os coaches geram pessoas também. Né? Então tem toda a experiência, né? E aí vem a questão de migrar para os Estados Unidos, você tem que muitas vezes deixar o seu ego para trás e começar a entender que aqui é uma nova jornada. Né? Então a gente conversa muito com muitas pessoas no podcast, né, Douglas? Pessoas que eram engenheiros, médicos e vêm para cá e mudam muitas vezes até a forma de pensar. Alguns conseguem, outros não. Né? O ego tá tão grande. É um processo. É um processo. Se o cara não se submeter, ele não dificilmente rompe. Então, você agora que vai ser pastor de igreja, é isso que eu queria fazer a pergunta. Você já sabe que o perfil das ovelhas do Metro Oeste, que é onde vai ser a igreja, e também de Orlando, é um perfil diferente de uma situação de outras cidades, tanto dos Estados Unidos como do Brasil. As pessoas que vêm para cá é outro perfil de ovelha. Então, acho que a psicologia... Como você vê o perfil das pessoas que estão aqui hoje? Como pastor, o que você espera encontrar aí nos próximos anos? Então, assim, no geral, a primeira característica e marca do imigrante que vem para os Estados Unidos, né, independente da maneira que vem, ele tem uma característica, na minha opinião: coragem. O cara tem que ter coragem para romper com tudo e se lançar num outro país, num outro idioma, uma outra cultura. E eu vou começar dos pontos bons. Tem que ter muita coragem, irmão. Para romper com tudo, com família. Algumas pessoas são de famílias mais aglutinadas, que para essas pessoas é muito mais sofrida essa transição. Então, primeiro tem que ter coragem. Né? Tem que ter coragem. Segundo, tem que ter um senso de desprendimento muito forte. Porque quase que 90%... Eu conheci gente e pessoas que estão comigo que eles trabalhavam numa profissão no Brasil, aqui é a mesma profissão. Então, não tem tanto desprendimento. Agora, tem pessoas que fazem um shift na vida, uma mudança de o cara era um executivo e aqui ele vai trabalhar em construção. Então, irmão, isso é um senso de desprendimento que o cara tem que ter. E aí isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, cara, na vida você tem que deixar algumas coisas para trás para você caminhar para frente. Agora, se isso aflorar demais, você cria uma pessoa que não se prende a nada e a ninguém. E, cara, na vida a gente tem que ter raízes, com família. Porque a igreja não é um lugar que você frequenta, é um lugar que você pertence. Quando a gente diz minha igreja, no pronome possessivo, o pronome possessivo minha, né, traz muito disso, de eu sou dela, ela é minha, a gente é parte. Porque a igreja é isso. A igreja não pode ser um lugar só de networking. Tem que ser um lugar de pertencimento. Então, essa segunda característica, tem pessoas que se desprenderam de tantas coisas que aqui tem uma dificuldade. A dificuldade dessas pessoas é firmar a raiz num lugar. Um dos meus desafios como pastor aqui é lidar com essas pessoas que eu vou ter que lidar. E é tentar ensiná-las que só frutifica para cima quem lança a raiz para baixo. Aqui, Alex, nessa nação aqui, se você não lançar a raiz, você não frutifica em nada. Se você ficar pulando de galho em galho, galho em galho, galho em galho, quem são as pessoas, e eu vou falar do lado físico, natural. As pessoas que eu vi aqui que mais prosperaram são pessoas que focaram numa coisa e foram ali.
Quem ficou uma semana isso, uma semana aquilo, não aprendeu nada e não cresceu em nada. Absolutamente isso. Uhum. Então, qual é o princípio espiritual? Você lança a raiz para baixo para dar fruto para cima. Isso espiritualmente na igreja, isso profissionalmente. Né? Se a pessoa ficar sambando de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, cara, nunca vai amadurecer, nunca vai evoluir espiritualmente, nunca vai viver aquilo que ela poderia viver espiritualmente. E a vida espiritual, quando ela está fluindo, cara, isso vai abençoando todas as outras áreas. Uhum. Então, por que tem muita gente aqui que está travada materialmente? É porque a pessoa ela se traumatizou a um ponto e se desprendeu a um ponto que ela acha que não precisa mais de igreja nenhuma, de pastor nenhum, de liderança nenhuma, e fica nesses encontros de network, e isso não alimenta a alma de ninguém. Então, eu penso que eu tenho um desafio desse, de lidar com essas pessoas, né? E amar essas pessoas, porque eu acredito que você não pode pastorear alguém que você não ama. De amar essas pessoas, abraçar essas pessoas, para que a igreja by Faith será uma igreja acolhedora, né? Para aqueles que desejarem, obviamente, serem acolhidos. Então, eu vejo esses 2 pontos do imigrante, para mim, são os que mais saltam. A coragem e a capacidade de se desprender. O desprendimento tem um lado bom e tem um lado ruim. Que é por isso que aqui muitos casamentos acabam. Que o cara já saiu da nação dele, da família dele, de tudo. Chegou aqui, a mulher olhou para ele, deu desentendimento, segue tua vida que eu sigo a minha. Então é por causa disso. Então, esses 2 pontos, para mim, são os 2 pontos do imigrante que são as características que mais saltam. E o que eu aconselho às pessoas, todo mundo, de igreja, de fora de igreja, que está aqui, eu aconselho a mesma coisa, que foi aquilo que o Espírito falou no meu coração. Ame essa nação, ame essa bandeira, ame esse povo, ame essa cultura, aprenda o idioma, lance raízes aqui, cresça aqui. Porque a mente de, eu vou voltar para o Brasil, você quer voltar... Cara, isso aí não deixa ninguém para frente. Quando eu aconselhava casais lá no Rio, eu sempre dizia que se o casal tiver no dicionário a palavra divórcio, o casamento nunca flui. É verdade. Se você tiver toda hora no seu vocabulário a palavra divórcio, não flui, cara. Porque meio que a pessoa acha que tem uma porta de saída. Que tem como... E quando a pessoa exclui a palavra, se você tirar o plano B, não tem o plano B, eu não tenho para onde voltar, é aqui que eu vou crescer, prosperar, vou ser abençoado e vou abençoar. Irmão, tudo muda. O que está fechado abre. Impressionante. O que está travado destrava. Né? Talvez quem está do outro lado está precisando só disso. Parar de ficar fazendo conta no passado, pisar nessa terra entendendo que se você está aqui é por permissão de Deus ou porque Deus te trouxe aqui, e aqui vai ser sua nova terra, aqui você vai casar, prosperar, crescer, produzir, abençoar pessoas. É esse o caminho. Eu penso que, baseado em tudo que você está falando, pastor, eu cheguei com uma mentalidade diferente de muitos que chegam aqui, né? E o fato de ter imigrado e deixado tudo para trás e começar do zero, uma vida nova, fase nova, com uma língua que a gente não sabe, que é o inglês, e ter que aprender, e aqui a gente lidar não só com o inglês, mas com várias outras nacionalidades, você tem que fazer escolhas. Escolhas que vão te projetar para o seu crescimento. Exato. Essas escolhas, elas precisam ser muito bem feitas. As suas decisões, elas têm que ser muito bem tomadas. Por quê? Quando você chega aqui, você pode viver uma vida completamente diferente do que você era no Brasil. E isso começa principalmente na questão profissional, financeira e tudo mais. Porque o cara que lá no Brasil é um advogado que fatura 50 mil reais por mês, ele chega aqui sem o título de advogado. Ele é advogado no Brasil. Aqui ele é um bebê. Ele começa sem ter nenhuma estrutura curricular, né? Porque ele não consegue adentrar. E aí ele vai ter que fazer algumas escolhas. Ou ele escolhe ir para um caminho em que vai projetar o crescimento dele, que são, vou focar no inglês, vou estudar o inglês, vou ficar ali todos os dias. Vou procurar fazer algum curso para me profissionalizar aqui, para eu começar a ter uma renda legal aqui. Ou o cara vai para um outro caminho. Não, o que eu preciso fazer primeiro aqui nos Estados Unidos? Ganhar dinheiro. Onde tem uma obra para eu ir trabalhar? Acabou para esse cara aí, que lá era um advogado,
que lá era um juiz, seja o que for, um empresário. Então, se ele for pela necessidade dele, que eu sei que todo mundo tem que fazer dinheiro, sustentar nos Estados Unidos com R$1 não dá. Você troca 6 para 1. É angustiante. Exatamente, não dá. Mas quando você toma as decisões certas, por mais que você sofra, porque a mudança ela te gera sofrimento. Por mais que você sofra, passe uma dificuldade, tudo vai estar contribuindo para o seu crescimento. Mas aí tem uns que se perdem no meio do caminho, aí vai pelos caminhos mais fáceis, aí num final de semana que o cara pode estar estudando, desenvolvendo, o cara quer ir para um barzinho, quer tomar uma cerveja, quer manter aquela vida que ele tinha no Brasil, e aí ele acaba tomando decisões que faz ele perder o foco. E aí, naturalmente, ele vai postergar a possibilidade de crescimento. Então, eu tenho visto muito isso acontecer. Estou estudando inglês, né? Como você tem visto lá todos os dias. Garoto propaganda, garoto propaganda da escola. Today I speak English very well, but I need to learn English every day. Aí, ó, já soltou uma frase aí, ó. Clara. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar nem hi nem bye. Então, bom. Assim, mas eu tenho feito as minhas escolhas. Eu tenho escolhido estar em Ontem eu estava lá na célula. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa, pastor. Exato, eu sei disso. Eu poderia. Noite, né? Inclusive, sextou, ontem. Como diz, sextou. A programação ontem não era a gente ir para a célula. Cara, tremendo isso aqui que eu vou falar. Amém. A programação ontem não era a gente estar na célula. Você sabe que o fato de eu estudar de segunda a quinta, de 6 às 10h30. Eu só tenho a sexta liberada. Então, o meu professor de tênis, ele só marca a sexta. Só que aí ontem choveu muito e aí então acabou desmarcando. E aí houve um outro convite. Vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer outro ali. Eu falei, tá bom, vamos embora. Mas quando eu cheguei no Intergarden, cara, eu me senti tocado por Deus. E eu falei assim, diante de tudo que eu posso fazer, eu prefiro ir lá para a célula. Amém. E aí eu convidei o Alexandre. Virei para ele e falei assim, irmão, e foi bom, hein? A gente tá com essa programação aqui, muito bom ontem. A gente tá com essa programação, mas eu queria te fazer uma coisa legal, um jantar. Mas a gente preferiu, Mas eu tenho um outro convite para te fazer, cara, que vai ser melhor do que se a gente for para esse jantar. Vamos lá para a célula na casa do pastor Bruno? Aí ele, vamos embora. Cara, e aí, pô. E foi bom demais. Mas tudo partiu de uma decisão. Exato. Na hora que eu pensei isso, eu falei assim, Deus, só me ajuda a fazer o convite pro Alexandre, porque eu mesmo queria ir no jantar, mas aí consegui convidar ele, então eu decidi. Eu procuro estar em ambientes que me proporcionam crescimento. Claro. E aí hoje você vê um cara que acabou de chegar, tem 5 meses, já está falando um pouco de inglês, já tá auxiliando, né, e voluntariando numa companhia que gera o crescimento aí. Então, cara, tudo é decisão. Você que está vindo para cá, decida estar nos ambientes corretos, com as pessoas corretas, não é isso? Exato. E a gente está no ambiente certo, né? Meu pai dizia uma frase que eu gosto de repetir às vezes. Ele falava assim, Bruno, quando era garoto, esteja onde as coisas acontecem. É um bom conselho. Procure estar onde as coisas acontecem. Ou então faça com que o lugar que você está seja o lugar onde as coisas acontecem. Então você tem 2 opções. Eu já gosto mais dessa segunda opção. Na minha vida, eu monto os clubes que eu quero fazer. Eu sou muito disso, cara. Eu também. Eu escolho onde eu quero estar. Então, assim, isso é fundamental. Isso é uma prática de sabedoria de vida. Né? E a Bíblia diz que quem anda com tolos se torna um deles. Existe uma regra da inversão na Bíblia que é verdade. Se você andar com sábio, você vai ser sábio. Exatamente. O amigo afia o amigo, assim como o ferro amor o ferro. Então, quando você anda com pessoas que têm uma mentalidade assim para frente, positivas, cara, isso vai te influenciar positivamente. Eu falei ontem lá na célula que se você andar com uma pessoa negativa, parece que vem uma nuvem junto com ela. Exatamente. E o que tá consertado quebra, o que tá bom fica ruim. É verdade. Meu Deus do céu, é muito complicado. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho que você não aprendeu, né, toda essa sua trajetória de vida,
é não fugir de um jogo de tênis em pleno sábado de manhã. Ficou com medinho de tomar uma coça, não foi hoje lá jogar. Eu e o Alexandre aqui tava pronto para te dar uma coça. Mas vou te falar, foi fácil jogar contra o Douglas. Não, ó, fica na moral. Não, eu tô mirando nele. Você sempre não vai dar. Tá mirando em mim. Tem que estar. Sabe, okay? A gente podia uma hora dessa falar sobre como o tênis cria disciplina. Sim. O tênis é um esporte que você não pode desfocar. Se você perder a tua mente no tênis, acabou. Não adianta você estar jogando tênis e pensando no boleto que você tem que pagar daqui uma hora, porque você não consegue nem jogar. O tênis é um esporte que traz uma disciplina absurda, cara. Quando eu estava aprendendo a fazer o movimento principal do tênis é o forehand, né? Que é aquele movimento assim. Eu parecia que eu estava jogando ping-pong, assim. Aí o professor dizia para mim, cara, é assim, tem que levar até o final, tem que ter a quebrada da cintura e tal. Eu falei, irmão, deixa eu jogar do meu jeito, cara. Aí eu tô assim, irmão, fiquei um dia inteiro trocando bola igual jogando ping-pong. Cara, de noite eu tava com o braço doendo, tava todo dolorido. Aí, numa outra aula, eu fui nele, falei, cara, eu voltei todo dolorido. Aí ele falou, porque o movimento que você tava fazendo, tava até jogando a bola para frente, mas não é o movimento certo. Se você fizer o movimento certo, você tem o mesmo efeito, que é botar a bola para frente, que é trocar a bola, só que sem as dores musculares. Você tem um efeito diferente, porque é um movimento sincronizado, o corpo todo. Não dá... Então, isso me ensinou a lição da vida. Sim. Que você pode botar a bola para frente com o movimento errado ou o movimento certo. Se você botar com o movimento errado, se tudo que você for empreender, fazer na vida, for da maneira errada, cara, isso vai te dar muita dor de cabeça. Exato. Cara, se você fizer respeitando o princípio, exatamente, muito se bom. você fizer da maneira certa, honrando, né, você monta um negócio, quebrando o princípio, dando volta nos outros, pegando dinheiro, não pagando, cara, isso vai te dar dor de cabeça. Agora, se você monta pequenininho, mas do jeito certo, organizado, respeitando pessoas, criando vínculos, sem desespero. Cara, a bola vai pra frente com você sem dor de cabeça nenhuma. Sabe por quê? Não, concordo plenamente. Não, o cara já pegou o tênis, já jogou no business, perfeito. Mas bom. Sabe por que eu migrei pro tênis? Eu não sei se eu te contei essa, Douglas, também. O tênis é comprovadamente um esporte de raquete. Comprovadamente um esporte que dá um cardio também. E comprovadamente, por muitos estudos, ele dá longevidade. E quando eu comecei a jogar tênis, eu comecei a jogar com várias pessoas de várias idades. Eu joguei com caras, e hoje eu jogo com um grupo de americanos, e o cara tem 2 desse grupo que tem mais de 70 anos. E joga muito. Mais de 70? Mais de 70. Mais de 70. E consegue de um lado para o outro. E na faixa de 60 tem muito, mas muito. Muito bom. Então, eu percebi que o tênis era um esporte para minha aposentadoria. Eu percebi quando eu tinha 30 anos de idade, quando eu comecei a jogar tênis. Hoje eu tenho 49, já faz um bom tempo que eu jogo. E eu comecei a perceber que é um esporte de longevidade, é um esporte social, é um esporte que te bota foco e disciplina. E eu comecei a ver os caras com 60, 70 anos jogando, e jogando bem, joelho bom, com técnica e sem dor. Cara, eu pensei, esse é o esporte para minha vida. E desde os 30 anos de idade eu jogo tênis e jogo hoje 3, 4 vezes por semana. E me dá uma comunicação muito boa com a comunidade americana, principalmente quem está em Orlando. Existem muitos torneios de tênis americanos e eles estão procurando tenista a todo momento. E eles se unem e trocam WhatsApp e te levam uma vez a semana e conversam. Legal. Cara, é impressionante. A comunidade de tênis em Orlando é inacreditável. A brasileira e a americana, muito grande. E a americana é 60+, cara. Muita gente com mais de 60 jogando e jogando muito. Aí eu pensei, cara, é o esporte para minha vida. Eu vou me aposentar, eu quero jogar aí com vocês 70+ e nós jogando tênis. E I believe. I believe. I believe. É, o esporte, a gente tem que falar mais sobre esse esporte no futuro. No próximo eu estarei lá. Aí. No próximo? Vambora. Sábado que vem? Sábado que vem. Aí, ó, será que aperta a mão? Aperta. Então eu vou jogar contra vocês dois? Sábado que vem. Então pronto, fechou. Sábado que vem. Pela manhã, nós dois contra ele, porque nós dois não dá um. O cara joga 20 anos. 20 anos. A gente, pô, tá começando. Eu comecei ano passado. Eu comecei. Mas desde que eu vim pra cá. Desde que eu vim pra cá. Não, tá bom, galera. É isso, gente. Acho que a gente está caminhando para o final. Bate-papo super descontraído. A gente falou sobre vários assuntos. Estar aqui na mesa com o pastor Bruno é incrível, assim, nos gera uma sensação de fé. De verdade, assim, aumenta a fé, traz assim
uma sensação espiritual muito boa e a gente fala sobre tudo. Nós queremos agradecer muito a sua audiência, esperamos que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Eu quero te pedir para você seguir o nosso canal no YouTube, porque lá você vai assistir todos os conteúdos inteiros, do início ao fim. Nós temos também canal no Instagram, que aqui certamente você está vendo um dos nossos cortes. Nós temos também o TikTok e nós estamos também no Spotify. Eu não uso o Spotify, gente, então me desculpa, muito mas bom a gente quando tem está o Spotify. dirigindo, né? Douglas, era bom a gente aproveitar também. Esse cenário lindo que nós estamos aqui é devido ao nosso patrocinador master, a Domo Interiors. Isso aí a gente não pode perder, né? Aqui esse espaço, olha que espaço lindo, gente. Olha atrás da gente aqui, ó. É uma sala maravilhosa. Se você estiver aqui em Orlando, faça contato com a gente que nós vamos trazer aqui para você conhecer. Você aqui, inclusive, design de exteriores, arquiteto, construtor, real estate, que no Brasil é conhecido como corretor, venha fazer um contato com a Domo Interiors. Esse nosso patrocinador master está com oportunidades incríveis para trazer você como parceiro. Então aproveite e venha fazer uma visita aqui na Domo Interiors, tá bom? Gente, é isso. Obrigado aí pela sua audiência. Comenta aqui. Dê o seu like, compartilha para os seus amigos verem também, tá bom? Dá um abraço para eles aí, Ali. É isso aí. Vamos para a próxima também, né? O próximo episódio vai ser tremendo assim como foi esse. O próximo, realmente, a gente está com uma pessoa já no schedule muito interessante. Fica atento aí. Gente, obrigado, hein? Dá um tchau para eles aí, pastor. Tchau para todo mundo. Foi uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. A gente aprende muito. O ambiente aqui realmente é muito bonito. Tudo feito com excelência e Deus é glorificado na excelência. No dia 13 agora, de julho, a gente inaugura a By Faith Church, aqui em Orlando, no Metro Oeste. E quem quiser saber mais é só me acessar lá no Instagram, @PRBrunoFernandes, Bruno com 2 N's, ou coloca lá no Instagram, @ByFaithChurchFL, que é Flórida. Tá? É só colocar lá. E foi um prazer estar aqui com vocês, falar desse momento e quem sabe voltar aqui. Claro. Para falar de outras coisas aí. Eu vou inaugurar uma academia em agosto aqui também, que eu tenho sociedade. Fala da academia. Mas eu acho que é melhor deixar para um outro. Deixa para um outro? Deixa para um outro. A gente tenta marcar depois da inauguração da igreja, até porque a inauguração da academia também tem um tempinho. Tem um tempinho. Então você volta depois, fala como foi a inauguração da igreja. E fala como será a inauguração da academia. Tendo disponibilidade está aqui, vai ser muito bom. Então é excelente. Sempre portas abertas. É isso. Exato. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau. Tchau.